Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui Mateus capítulo 7, versículo 15, diz a palavra de Deus. Mateus 7, versículo 15, o ensinamento de Jesus. Jesus trazendo a instrução para os apóstolos, para os irmãos daquela época. Diz assim: Acautelai vós, porém, dos falsos profetas que vêm, vós vestido como ovelha, mas atualmente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecerei. Porventura, colherá a uva dos espinheiros, o figo do abrolheiro. Assim toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz fruto má. Não podei a árvore boa dar má fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Todas as árvores que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos conhecerei. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fazemos muitas maravilhas. Então ele direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, todos que praticasse a iniquidade. Vejamos o que diz aqui a palavra do Senhor, livro de São Mateus, capítulo 7, e o versículo 15. Jesus trazendo o ensinamento, não somente para o povo daquela época, mas para nós também, no dia que estamos vivendo. Mas para hoje, na época que nós estamos vivendo, esta palavra ela vem falando. O próprio Jesus, aqui já não foi nem os apóstolos dizendo, mas o próprio Jesus dizendo: Acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são os lobos devoradores. Aqui Jesus estava ensinando sobre os falsos profetas, sobre os falsos ensinadores, aqueles que estão com a Bíblia também na mão, que disse filho de Deus, se disse profeta de Deus, mas são falsos, diz a palavra do Senhor, porque não anda conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo: acautelai-vos dele, porque terão muitos falsos profetas que virão, vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. E isso nós temos visto que esta palavra tem se cumprido nessa época que nós estamos vivendo. Nós temos visto essa palavra se cumprir, porque muitos vêm profetizando, anunciando até mesmo a salvação a Jesus Cristo, mas na verdade esses homens que dizem profeta de Deus, na verdade são os lobos devoradores, como diz a palavra de Deus. E por que a Bíblia diz assim? Porque desde o momento que a mensagem de Deus ela é pregada, anunciado, que não transmite a verdade, que não traz uma palavra de salvação, que não traz uma palavra de libertação, que não traz uma palavra de verdade, então esses tais homens são falsos profetas. Aquele que traz a palavra de Deus, só dizendo que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é prosperidade, que Deus não vai castigar o seu povo, que não vai, entendeu? Não mostra o outro lado da ira de Deus. São as pessoas que eles encobrem, entendeu? A verdade do povo. São os falsos profetas, diz a palavra de Deus. São pessoas que vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. E Jesus estava alertando aqueles discípulos e aqueles irmãos daquela época, dizendo: acautelai-vos, porque terá entre vós, e eles vão vir vestidos como ovelhas. Eles vão vir em meu nome pregando, anunciando, mas sabei que esses tais não me pertencem. Aí ele disse mais: pois os seus frutos conhecerei. Colherá a uva dos espinheiros, o figo do abrolheiro. Assim toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz má frutos. Então aqui ele estava comparando, dizendo: vocês têm que olhar para a vida deles, olha para a vida deles, porque uma árvore boa, ela não pode produzir fruto má.
entendeu? E nenhuma árvore má pode produzir fruto bom. Aí diz aqui: não colherá uva dos espinheiros, nem figo dos abrolhos, que não tem como isso acontecer. Então o que Jesus estava dizendo, que uma árvore boa, ela produz bom fruto, uma árvore má, ela produz má frutos. Então ele estava dizendo que é fácil de você conhecer os falsos profetas, os falsos ensinadores da palavra de Deus. Você olha para a vida dele e veja como está a vida dele na presença de Deus. Veja como a igreja que ele conduz, como que ela está de acordo com a palavra de Deus, ela está enquadrada dentro da palavra de Deus. Se ela estiver correta na palavra de Deus, esse é um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro servo de Deus. Mas quando você olhar para a vida dele, e você que nem a própria vida dele está enquadrado dentro da palavra de Deus, que ele fica naquela que Jesus só quer o coração, que ele se preocupa mais com a parte do dinheiro do que com a parte da salvação. Então a Bíblia diz que esses são os falsos profetas devoradores. Eles vêm para conduzir o povo à perdição. São pessoas usadas por Satanás. Então a Bíblia está comparando. Uma árvore má, ela não produz fruto bom. Então não tem como uma pessoa que não vive a verdade, ele ensinar o caminho da salvação para outras pessoas. Não tem como. Se a pessoa não vive a verdade, ele não vai ensinar a verdade. Ele vai ensinar aquilo que ele vive. E a Bíblia diz que esses tais são os falsos profetas, são os falsos ensinadores. E ele disse mais, assim: toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má produz fruto má. Não pode a árvore boa dar fruto bom, nem a árvore má dar fruto bom, entendeu? Uma árvore boa, ela produz fruto bom, mas uma árvore má, ela produz fruto má. Não tem como a árvore má dar fruto bom. Aí ele disse mais aqui nas suas palavras: e assim, pelos frutos vos conhecereis. Então hoje nós temos que estar ligados naqueles que ensinam a palavra de Deus, através dos caminhar, do andar dele, na presença de Deus. Você sabe se ele é um servo de Deus que está ensinando a verdade ou não. Porque se ele está contrariando a palavra de Deus, se ele está ensinando a Bíblia, se vai ensinando somente aquilo que provém para ele, entendeu? Que aquilo que realmente Jesus quer que o homem, que a mulher obedeça, se ele não está ensinando, esses tais são os falsos profetas que diz a palavra de Deus. E hoje nós temos visto, hoje são milhares de pessoas aí, entendeu, profetizando, marcando tantas coisas para acontecer, e muitas vezes não se cumpre. Por quê? Porque na verdade não foi Deus que o profetizou. Porque quando Deus traz uma profecia, ou ele manda o seu servo trazer uma profecia, tudo ela se cumpre. Cedo ou mais tarde ela se cumpre. Mas quando vem uma profecia marcado o anos, o dia ou a épocas, entendeu? E não se cumpre, então não foi Deus que falou. Então a Bíblia diz que tem que olhar para vidas desses tais e veja como que ele está na presença de Deus. Hoje, com os pregadores da palavra de Deus aí, que muitas vezes eles devem trazer uma mensagem de bênçãos, de vitória, e muitas vezes ele traz palavras de maldição para a vida das pessoas. E não tem como uma fonte de água produzir dois tipos de água. Ou ele produz água boa, ou produz água ruim. Entendeu? Não tem como uma pessoa ser uma pessoa abençoadora por Deus, trazer palavras de bênçãos e trazer palavras de maldição para a vida das pessoas. E a Bíblia diz que esses tais são os falsos profetas, porque Deus, ele traz palavra de salvação. Palavra de salvação Deus traz, porque nós estamos vivendo na época da graça, na época de Jesus Cristo. Jesus sempre lhe ensinou o seu caminho e a verdade. Ele disse: olha, aquele que vem após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me sigas.
aquele que obedecer às minhas palavras, então esse estará comigo naquele grande dia. Entendeu? Hoje, ele mandou ensinar a mensagem da salvação. A Bíblia disse que nem os anjos usou palavra de maldição contra Satanás. Quando Daniel orava a Deus, que aquele demônio, o rei da Pérsia, que a Bíblia diz, mas era um demônio que estava segurando a resposta da oração de Daniel, chegar até a Daniel, porque no primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, mas a Bíblia disse que aquele rei da Pérsia, aquele demônio das trevas, segurou o anjo no espaço de cerca de 21 dias, para que ele não viesse trazer a interpretação daquilo que Deus queria falar com Daniel. Mas quando desceu o arcanjo, ele chegou e o repreendeu, mas não usando palavra de maldição. Então hoje a Bíblia nos mostra que nós também não devemos usar a palavra de maldição contra os nossos próximos. E o que nós temos visto hoje, muitos pregadores da palavra de Deus, que se disse homem de Deus, profeta de Deus, mas quando alguém toca na vida deles, eles viram uma fera, não existe aquela humildade. E esses tais não pertencem a Deus, porque todos aqueles que pertencem a Deus, ele vai até o fim confiando em Deus. Tudo que falar dele, ele sabe que a resposta ela vem de Deus, entendeu? E a Bíblia diz que esses tais homens que não aguentam afrontas, entendeu? Que não, se alguém tocar na vida deles, então caçou briga com eles, se disse homens de Deus, pregadores da palavra de Deus, disse profeta de Deus, entendeu? Esses tais, eles não pertencem a Deus, entendeu? Hoje, existe muitos hoje, que se você falar, entendeu, contra eles, eles trazem também um processo em cima da vida das pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não estão ligadas com o reino do céu, ainda ele pensa nas coisas da terra, mas aquele que pensa nas coisas de Deus, ele vive para Deus. Jesus enfrentou todo tipo de afrontas, mas Jesus não usou nenhuma palavra de maldição contra aquele que o maltratou, aquele que bateu, aquele que pregou ele na cruz. Não, ele entregou tudo para o Pai, entendeu? A recompensa daquele povo já está preparada, por eles mesmos ter escolhido aquelas recompensas. Não o próprio Jesus que vai, entendeu, dar a recompensa de uma vida de tristeza, de tribulação, de uma vida de sofrimento eternos. Não, eles caçaram aquela tribulação, eles caçaram aquele caminho, o lugar que eles vão passar a eternidade. Jesus não usou palavra de maldição contra eles, mas pediu: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E a Bíblia disse que existem muitos falsos profetas, e disse mais: e nem todos que me dizem Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo aqui que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus, porque só vai entrar no reino do céu aquele que faz a vontade, ele disse, do meu Pai que está nos céus. Esses vão entrar no reino dos céus. Aquele que obedecer a minha palavra, aquele que ensinar a minha verdade. Aí ele disse mais: e muitos dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então naquele dia eles vão querer justificar que eles pregaram a palavra de Deus, que profetizaram em nome do Senhor, entendeu? E fizeram prodígios, expulsaram os demônios. Mas o Senhor vai dizer: eu vos não conheço, porque eles profetizaram. Não foi, entendeu, o Senhor que trouxe a profecia na vida deles, porque a profecia ela não vem do homem, ela não vem da mulher. O homem se torna-se um profeta de Deus, eles tornam vasos. Deus é o que vai trazer as profecias, entendeu? Hoje, muitas pessoas, ele procura, muitas vezes, usar Deus, querer usar Deus, mas Deus não deixa ser usados,
Quando Deus ele traz a sua profecia, as profecias de Deus, elas se cumprem na vida das pessoas. E quantas profecias hoje que nós temos visto e não têm se cumpridos? Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo enganadas pelos espíritos malignos, por Satanás. Mas naquele dia vão querer justificar: Senhor, nós expulsamos o demônio no teu nome, fizemos sinais e maravilhas em teu nome. E ele vai dizer: eu vos não conheço. Então direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim todos que praticassem a iniquidades. Aqui a Bíblia está dizendo, aqui não é com aqueles que não aceitou a Jesus como o Salvador da sua alma, não. A Bíblia está dizendo aqui com aqueles que vivem nos caminhos do Senhor, que diz que está nos caminhos do Senhor, com aqueles que também que diz que aceitou a Jesus, com aqueles que também que diz ser profeta de Deus, que se diz pastores e que se diz homens de Deus. É isso que o Senhor está falando. Não é com aqueles que nem sequer entregou a sua vida para Cristo. Não, o Senhor está dizendo para esses que dizem: não, eu sou servo do Senhor, eu sou profeta de Deus. Mas se ele pratica iniquidade, o Senhor disse: eu vos nunca conheci. Então esta é a palavra do Senhor. Então nós temos que examinar a Bíblia Sagrada, examinar aquilo que Deus ele quer que nós façamos, entendeu? Através da palavra de Deus. Então o próprio Jesus estava dizendo: olha, cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com os falsos profetas, esses que trazem as mensagens só a parte do amor de Deus, só traz a parte da misericórdia de Deus, mas não ensina que Deus também é justiça. Esses tais, eles são pessoas enganadores. Então junta povos para si, mas aquele que quer um povo que vai morar no céu, ensina-se a verdade, porque a Bíblia disse que uma alma salva vale mais do que todo mundo perdidos, entendeu? E quantos por aí que eles não estão preocupados com a vida das pessoas, ou com a salvação das pessoas? Não, ele está preocupado de se crescer, de ter um nome na história, de dizer que ele é um grande pastor, que ele é um grande profeta, que é um grande homem de Deus, mas não se preocupa com a salvação das almas. E aquele que não se preocupa com a salvação das almas são aqueles que não ensinam a verdade para o povo. Quantas igrejas hoje você olha e você veja que não existe diferenças daquele que está lá no mundo, entendeu? Daqueles que estão lá na prostituição, daqueles que estão lá na bebedices, daqueles que muitas vezes não querem nada com Deus. Não tem diferenças, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, entendeu? Ele só tem o nome de cristão. Como a Bíblia disse, onde ele falou para a igreja de Laodiceia, diz que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque não vive a verdade. Diz: ricos sois, mas ele disse: vocês são os pobres, miseráveis, não tem nada. Eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Então a palavra de Deus ela é bem clara, que para morar no céu tem que viver o ensinamento da palavra de Deus. Quando você vive o ensinamento da palavra de Deus, você vive a verdade. E quando você vive a verdade, Deus fala profundamente no seu coração. Então nós temos que vigiar com muitos que dizem: Senhor, Senhor, mas se ele não ensina a verdade, são os verdadeiros falsos profetas. Aquele que não tem amor nem na própria da alma dele, ele não tem amor na alma de outras pessoas. Para ser um cristão, para ser um servo de Deus, ele tem que ter mudança na sua vida, renúncias. Ele tem um preço a pagar. Se ele não pagar este preço, não existe salvação para ele. Jesus já pagou o seu preço lá na cruz. Nós temos que pagar o nosso se nós queremos ser salvos. Jesus abriu o caminho, nós entramos por esse caminho e caminhamos. Jesus disse: o caminho é estreito, então nós temos que andar conforme diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.